Meu namorado e eu sempre somos bem abertos. Temos a conta um do outro, mas confiamos e não vasculhamos à procura de algo. Só que ele não se lembrava que eu ainda tinha a conta dele, e percebi que sempre havia notificação. Mas nunca entrei na conversa nem nada. Só que eu comecei a perceber que havia ligação após ligação, e essa garota está namorando com o melhor amigo dele. Toda vez que eu queria conversar com ele, ele estava ocupado em call. E o mesmo disse que ficam falando sobre o namorado dela, só que é sempre chamada de vídeo com ela se arrumando. E eu disse pro meu namorado que comecei a me sentir desconfortável, insegura e tudo mais. E me respondeu dizendo que não era para mim ficar perto do meu colega de escola, e eu não converso com ele pelo celular porque pediu para bloqueá-lo. Então toda vez sempre está nós três na escola, nunca somente eu e meu colega. Sexta até domingo eu parei de falar com meu colega, Paulo, e depois segunda voltei porque eu percebi que ele não mandava mensagem mais para a amiga Eduarda, até que eu peguei o celular dele para normalmente ver o Insta, porque aparece coisa de futebol, e eu particularmente gosto. Só que sem querer eu achei que ele tinha minha conta logada, e quando fui ver havia outra e eu entrei na inocência, e vi que eles conversavam por outra conta. E aliás os dois têm fotos dos pés. Eu não senti ciúmes disso, mas é que ele não quer tirar muitas fotos comigo, e depois reclama que não tenho destaque no Insta com ele. Mas o que me deixou mais brava foi o que ele escreveu embaixo. Soube olhar os seguidores dela antes de postar para ter certeza que eu não veria e não falaria nada. E a conta ele disse que foi criada 2 dias depois que voltei a falar com Paulo. Só que como voltei a falar segunda e no dia que ele disse foi terça, ele teria que ter criado quarta. Isso tudo está confuso na minha cabeça. Fico pensando se eu sou o problema em pensar isso, mas tento evitar pensar que ele está errado. Sempre tento pensar que sou o problema por ter um colega e tudo mais. Só que ele sabe tudo que eu falo com esse colega, e toda vez que pergunto da Eduarda, o mesmo desvia a conversa para qualquer coisa. Isso me deixa insegura para caramba. Não sei se estão me entendendo, mas qualquer dúvida eu tentarei responder de forma clara. Estou postando no adulto mesmo sendo adolescente, porque não está indo pelo outro. Então não me julgue, por favor. Sou homem com 26 anos e criei essa conta só pra postar isso. Sou babaca por namorar minha meia-irmã. Alguns anos atrás meus pais se separaram. Foi tudo tranquilo, zero problemas. Sou advogado, mas não exerço a profissão. Apenas estudo para concurso, por isso fiquei com a minha mãe no Rio de Janeiro, enquanto meu pai mudou para outro estado. 2 anos atrás minha mãe começou a namorar um engenheiro do Rio Grande do Sul, que se estabeleceu aqui no Rio. Um cara muito gente fina, com quem eu me dei bem logo de cara. Ele tem uma filha da minha idade, que também é engenheira, que em dado momento veio morar com ele no Rio de Janeiro. A impressão inicial que tive da minha meia-irmã era de uma pessoa chata e mimada. Loira, muito bonita, família rica. Mas como ela não conhecia nada nem ninguém aqui, sobrou para mim o papel de guia turístico e aulas práticas de onde fazer amigos. Tudo por influência do meu padrasto, com quem eu tinha uma ótima relação. Sob o discurso de que agora nós éramos irmãs, guardem essa informação. Com a convivência, percebi que ela não era nada do que eu estava pensando e começamos a nos dar muito bem. Somos ratos de academia, então passamos a ir para a academia juntos. Levei ela pro Maracanã algumas vezes para ver jogos do Flamengo. Fizemos trilhas. Fomos à praia, além de vários churrascos com amigos meus. Desenvolvemos um carinho enorme um pelo outro, e nesses programinhas de irmãs, acabou rolando muito beijo na boca. Entre nós acabou ficando subentendido que estávamos namorando. Embora nenhum dos dois tenha feito o fatídico pedido, decidi comprar um presente para ela no Dia dos Namorados e, para minha surpresa, ela também me deu presente. Ela fez um story no Instagram do presente que eu dei, com vários corações, e me marcou. Foi aí que meu padrasto coringou. Me mandou um monte de áudios e prints cobrando explicações, totalmente fora de si. Mantive a calma e expliquei tudo pra ele, mas o cara simplesmente não aceita. Fica insistindo que ela é minha irmã e que isso é um absurdo. Também foi cobrar explicações dela e, assim como eu, ela contou a verdade.
A situação ficou tão insustentável entre eles que ela alugou um apartamento e foi morar sozinha. As duas famílias reconhecem que não tem problema algum e estão numa boa. Só o meu padrasto, que segue surtado desde o dia dos namorados. A questão é, sou babaca por namorar minha meia-irmã? Minha mãe é a tia das crianças e eu cresci na igreja. Cresci sendo uma das crianças que minha mãe ensinava. Mas enquanto via as lições na igreja, em casa eu via meu pai trair diversas vezes minha mãe. E depois da separação, minha mãe, que eu nunca esperaria ter o mesmo comportamento repugnante do meu pai, fez e faz a mesma coisa ao trair a pastora com o pastor. Isso se tornou natural hoje em dia. Eu saí da igreja há 1 ano, porque não aguentava mais ver aquela situação. Os irmãos acreditaram que eu saí por ter me tornado ateu. Na realidade, eu saí para não precisar presenciar as palestras de casais que meu pastor de maneira hipócrita contava no púlpito, contando de maneira orgulhosa como honrar sua esposa, Hilário, mas só eu podia rir. Era nojento ver ambos mentindo no templo e saber de tudo. Imagino como os jovens me viam, hora ou outra simplesmente levantando e indo embora para casa. Enfim, eu não vou contar nunca esse caso deles, porque minha mãe tem muito a perder e eu não quero isso a ela. Eu cresci odiando meu pai por ter traído diversas vezes minha mãe. E, quando já crescido, odiei minha mãe por fazer o mesmo com outra mulher inocente, como ela um dia foi. A proximidade que meu pastor tem hoje em dia dentro da minha casa é como a de um padrasto. Mas ele continua casado. Imaginem comer na mesa da sua casa com o pastor. A pastora que é traída e sua mãe que é a amante. Saber de tudo e ter que sorrir ainda. Podem me dizer que conviveriam normalmente com isso, mas ironicamente, minha mãe me ensinou valores fortes, e eu tenho lutado contra eles. Minha namorada terminou comigo e estou lutando para determinar se é genuinamente por causa de algo que fiz, ou se ela me traiu e queria sair com ele. Eu sou homem. Ela é mulher. Estávamos morando juntos e as coisas iam bem. Conversamos sobre passar mais tempo juntos depois que os filhos dela, de um relacionamento anterior, foram para a cama. Na mesma época, seu amigo homem foi expulso de casa por causa de uma briga doméstica. Não estou a par dos detalhes. Ela se ofereceu para deixá-lo usar nosso chuveiro, já que ele estava morando em seu carro. Ela me perguntou sobre isso e eu estava bem com isso porque eu confiava nela. Ela insistiu que não estava interessada nele. Bem, ele começou a ficar em casa quase todos os dias, desde antes de eu sair do trabalho, às 18 horas, até 23 horas ou mais tarde. Estávamos todos nos dando muito bem, saindo e nos divertindo, mas isso não permitia que minha namorada e eu tivéssemos tempo para nós. Isso dura umas 3 semanas. As coisas entre nós ainda pareciam boas. Admito que meio que me incomodou que ele passasse tanto tempo com minha namorada, especialmente porque ele costumava estar lá antes de eu sair do trabalho. Mas eu não disse nada, porque imaginei que era só eu paranoico desde que fui traído em relacionamentos anteriores. Então, uma manhã, acordamos e começamos a conversar. Ela faz uma pergunta pesada sobre como estou indo, e isso me desencadeia. Tenho dificuldade em lidar com emoções pesadas quando elas são jogadas em mim inesperadamente. Eu me calo e não quero falar sobre isso naquele momento para que minha resposta de fuga possa se acalmar. Às 7 da manhã ela vai instantaneamente para. Acho que devemos terminar. Conversamos sobre isso por cerca de 15 minutos e ela insiste que quer terminar. Ela me disse que estou emocionalmente indisponível e que ela precisa de um tempo para se sentir confortável consigo mesma. Seu marido anterior era abusivo pra caramba e ela tem traumas disso e de outras coisas. Mas ela ainda quer ser minha amiga. Entendo que nem sempre estou mais sintonizado com minhas emoções e sei que tenho aquela coisa de me fechar. Ela também sabia disso. Eu fui muito franco sobre isso no início do nosso relacionamento. Eu não sabia que ela tinha um problema com o nosso relacionamento. As coisas pareciam ótimas. Eu estava feliz em nosso relacionamento. De qualquer forma, concordo em dar-lhe algum tempo e continuar a ser amigos. Fiz as malas e mudei meus pertences para a casa da minha mãe, já que eu deveria deixar a cidade por 2 semanas em uma missão de trabalho, 2 dias a partir daquela manhã. Estou na minha tarefa de trabalho, mais ou menos 7 dias a partir do rompimento.
Temos conversado intermitentemente. Ela me diz que precisa de mais espaço e não falo com ela durante o resto da minha tarefa. Volto para a cidade e ela se encontra comigo para devolver algumas coisas que deixei em casa e conversar. Ela me disse que houve um desenvolvimento e agora ela está namorando esse cara. É por isso que ela precisava de espaço extra. Eu me sinto traído. Eu me sinto enganado. Tenho quase certeza de que ela me traiu. Então, qual é a sua opinião sobre esta situação? Eu sou um idiota? Eu fiz algo claramente errado e mereço o desgosto?